Aproveita, Washington, que está saindo ali, ó. Aqui é bem espontânea. Show. Então é isso aí, gente. Estamos aqui para mais um programa da RBA, a rádio do Ruth Brandão de Azeredo. Já a gente ficou um tempinho sem aparecer, porque tem paralisação, tem o Caramba 4, outros projetos que a gente anda fazendo, que não sobra tempo, mas a gente voltou com a força total, mas total mesmo. Um convidado de peso. Para quem não sabe, está acontecendo a primeira Bienal de Livros de Sete Lagoas. Olha, para mim é um sonho realizado um evento desse aqui. E a gente teve o privilégio de ter um cara fantástico convidado para a Bienal, que é o professor Nathaniel dos Santos, que é da Universidade Estadual do Mato Grosso. Do né? Sul, não pode esquecer do Sul. Tá. É de Campo Grande, a cidade? Isso. Ele é professor de letras, doutor, especializado em quadrinhos. Eu vou deixar ele falar um pouquinho dele. E bem-vindo, Nathaniel. Que bom que você tá aqui na nossa escola, cara. Ruth Brandão de Azeredo, que é uma escola que anda, assim, desbravando fronteiras da comunicação, tecnologia, esse mundo exponencial, que eu quero levar a comunicação, esse mundo louco para esses alunos aqui da periferia, né? Mostrar para eles que o mundo está, assim, no limite do céu e da terra. Eles podem fazer o que quiser. Muito obrigado por ter vindo. Prazer enorme. Fala um pouco de você. Eu vim do Rio de Janeiro, estou em Mato Grosso do Sul desde 2012, trabalho com linguística e comecei a pesquisar quadrinhos quando eu trabalhava na universidade privada do Rio de Janeiro, e aí nesse processo eu submeti uma pesquisa sobre isso. A minha área de mestrado e doutorado é de línguas indígenas, mas esse projeto nessa universidade privada naquele momento não foi aceito. Aí eu comecei a resolvi trabalhar com quadrinhos, já que é uma coisa mais pop, também não achava que seria aceito, e aí deu super certo, até hoje está dando frutos e mais frutos. Aproveitou que coincidiu com um momento perfeito, que é um momento que a Marvel e DC estavam voltando para o cinema. Você teve um boom novo, mas não é exatamente a minha área, mas coincidiu. Sim. Que a gente vai trabalhando com isso. Nossa, sensacional. Muita gente acabou não participando da palestra que você deu ontem na Bienal. Aí eu vou te pedir para falar um pouquinho de algumas coisas que foram até comentadas lá, para você transportar um pouco da sua visão, do seu conhecimento. Uma pergunta que eu queria te fazer novamente, igual eu fiz ontem na Bienal, como que você enxerga o quadrinho como porta de entrada para o mundo da leitura? No meu caso, a minha experiência com os quadrinhos começou quando eu tive acesso aos quadrinhos na minha infância, e aí eu comecei a ler. Eu gostava demais, mas não parei, obviamente, nos quadrinhos. Eu comecei a ler outras coisas depois e até hoje. E aí, nesse processo, eu percebi já na infância que eu tinha uma bagagem que me dava acesso a informações que muitos dos meus amigos não tinham. E aí eu estava lá com 6, 7, 8 anos, eu estava começando a discutir aquela ciência popular, falando de viagem no tempo, falando de universo paralelo, falando de todas essas coisas, e meus amigos na mesma faixa etária não entendiam nada do assunto. Ou seja, claro que não é uma ciência profunda, mas aquela coisa bem popular. Eu falava de literatura, falava da Divina Comédia, falava de outras obras, e meus amigos, obviamente, não entendiam nada daquilo, pelo simples fato de não terem acesso à leitura, mesmo à leitura popular. É óbvio que eu leio quadrinhos até hoje, desse mais popular, passando pelos europeus, e também outras obras. Claro que no ficção dos quadrinhos tem literatura, tem os livros de informação, enfim, tudo isso. Mas começou com esse amor, com essa paixão para coisa visual, que o quadrinho é muito visual, e aí trabalha com aqueles conceitos, bem e mal, uma questão moral absolutamente interessante, e com um formador de valores, inclusive, né? Não, com certeza. Outro assunto que eu queria trazer de volta
sobre como videogames acabou dando uma porta de abertura para a leitura. Eu lembro que você comentou que é uma forma de exploração, claro, mas uma coisa que depois que você comentou, eu fiquei pensando foi o seguinte, mesmo que seja, depois eu fiquei pensando como que os livros são baratos. Por exemplo, a gente acha aí do God of War, por exemplo, de R$19 nas Americanas, e eu acho que isso é super bacana, se a gente for olhar por esse lado, porque mesmo se a pessoa tiver preguiça de ler, às vezes ela pode começar pelo preço, né? Por exemplo, ela já gosta do jogo e tudo, não que o jogo seja barato, né? Porque já gastou com aquilo, mas eu fico pensando, o preço dos livros, para o pessoal aprofundar mais na história, ele é muito em conta. Eu acho que isso ajuda bastante. Tem uma questão, como durante muitos anos eu trabalhei no mercado editorial e até hoje eu tenho bastante contato, tenho algumas coisas que eu faço para o mercado, eu vejo que essa coisa da entrada na livraria não é uma coisa simples. Você tem hoje, infelizmente, uma redução do número de livrarias cada vez maior. Uma das principais redes do mundo, a FENAC, saiu do Brasil. A Saraiva, que é responsável mais ou menos por 60% do mercado, está devendo todo mundo, está no acordo judicial. Nós temos outras questões como a Amazon tentando vender mais barato, e aí isso também gera um problema com as outras empresas, livrarias. O que acontece na loja americana, Walmart e outros? Eles compram os livros por um preço mais barato porque não é o métier deles, não é a fonte principal de renda. Assim como a Avon, eu não sei como é que está hoje, mas a Avon era um dos maiores vendedores de livros do país, mas também na revista tinha um catálogo pequeno, e aí eles não podiam pegar tudo da sua editora. Ele pegava um best-seller seu, mas para vender por um preço mais acessível. Então mudava o papel, mudava o tipo de capa, tirava as orelhas para chegar ao consumidor final, talvez por R$ 9,90. A edição anterior, que era vendida na livraria, R$ 29,90. Então, para esse público da Avon, tinha que ser obrigatoriamente barato. E eles não davam um tiro errado, é raríssimo. Loja americana também pega, não sei se continua a mesma coisa, um livro, pede para mudar o formato, compra em grande quantidade, tanto que o que você costuma ver na loja americana são obras que já são sucesso em outras livrarias, não pegam tudo também. Então Assassin's Creed provavelmente se baixar na loja americana, no Submarino, em outros lugares por R$19,90. Em outras redes, R$49, R$39, etc. Então, se não tem nenhuma mudança de papel, pode ser que sejam obras que já não têm o mesmo impacto. Quer ver um exemplo? DVD. Hoje a gente quase não compra mais DVD. Mas no lançamento custava, sei lá, R$39, R$49, alguma coisa assim. Blu-ray chegava às vezes a quase a R$100. Aí passado alguns meses, que é febre, a gente é muito voltado para essa coisa imediata, então senão envelhece, ninguém quer mais saber. O que aconteceu? A loja americana vendia R$19,90, ou seja, metade do preço. Aí muita gente como eu, tem um monte de coisa para assistir, ia lá e comprava R$19,90. Esperava um pouquinho, não precisava ter aquela ansiedade. Às vezes a ansiedade eu não conseguia segurar e comprava mesmo no lançamento, mas na maioria das vezes esperava comprar pela metade, um terço do preço. Não, com certeza. Aqui, falando um pouquinho sobre a importância da leitura, outro dia eu estava comentando com os alunos aqui da escola que eles deviam parar de bobagem, tirar esse bloqueio que eles têm de ler, por causa que eles acabam lendo no dia inteiro na rede social. E falei com eles uma coisa assim, que eu ouvi falar isso há muito tempo, eu nem sei a veracidade disso, mas eu acho que pode ter um fundo de verdade, que mais ou menos 95% de tudo que é incrível, criativo, produzido pela humanidade ainda está impresso. E a gente ainda não conseguiu transportar tudo para outras mídias, como filmes, séries ou até quadrinhos mesmo. Que você acha dessa galera desbloquear a cabeça e começar a ler mesmo? Que eles deviam mesmo? Isso desenvolve muita criatividade? Vamos lá, tem algumas questões que ainda o que predomina é o texto escrito. O oral, ele tem a sua importância, mas em termos de
de legitimidade, perpetuação da informação, ainda é escrita. É claro que você, hoje, com o gravação, MP3, gravador e etc, você tem como gravar informações, ela fica armazenada sem nenhum problema. Mas a gente ainda valoriza muito o escrito. Só que tem uma mudança. O audiolivro já está meio morto, já não tem impacto que teve há algum tempo. Ainda tem uma coisa ou outra, mas já não tem o mesmo impacto. Por incrível que pareça, o Kindle, para quem não sabe, gente, Kindle é um aparelho que parece um celular, que você compra um livro por um preço muito mais em conta e lê ele. Ele tem um brilho mais agradável, assim, para você ler e tudo. Ele tem feito muito mais sucesso do que os audiolivros andaram fazendo. Sim, sem dúvida. O audiolivro eu usava muito quando eu morava no Rio de Janeiro para ir para o trabalho, colocava um audiolivro no carro e ia ouvindo na ida e na volta, ou seja, eu ouvia quase que um livro a cada 2 dias. Então eu acabava ouvindo muita coisa que eu tinha acesso a esses livros na editora que eu trabalhava, e aí eu estava ouvindo sempre, eu perdia conta de quantos eu ouvi. E alguns que eu nunca faria a leitura do livro, mas como eu tinha acesso, acabava ouvindo. Foi muito bom nesse sentido. Eu lembro que na época o pessoal ia para academia, ficava ouvindo o audiolivro, ia correr. Não é muito comum, é mais fácil você correr com rock. Mas o pessoal fazia isso, eu mesmo fazia. Aí o que acontece? Você tem então o audiolivro como um suporte, mas hoje a leitura não se dá apenas pelo livro impresso. Você tem e-book, você tem formato Kindle, você lê no WhatsApp, você lê no Facebook, gente que escaneia o livro e disponibiliza na rede de forma pirata, as pessoas leem também. Então eu posso dizer com certeza, nunca se leu tanto como se lê hoje. Basta você observar que até alguns séculos, há pouco tempo, pouquíssima gente sabia ler e escrever. E por isso que, por exemplo, nos templos cristãos, você tinha que ter toda a representação nos vitrais, nas paredes, etc., para contar a história da fé cristã, por exemplo, através do visual, porque as pessoas não sabiam ler. E quando tinham acesso ao texto escrito, tinha que ter imagens. E aí você tinha Bíblias mais antigas que tinham fragmentos do Novo e do Antigo Testamento com imagens ali impressas. As pessoas não sabiam ler, então como é que elas teriam acesso à história da salvação da humanidade, do cristianismo, se não sabiam ler, se não tivesse quem explicasse? Então o visual sempre foi muito forte com o ser humano, mas pouca gente sabia ler e escrever. Hoje é mais fácil, e mesmo assim a gente ainda reclama que o pessoal tem dificuldade de interpretação, de compreensão. São fatos, mas a cada dia a gente consegue avançar um pouco mais. Se você olhar como o livro que eu vi aqui na sua mesa, o Homos Deus, que ele mostra muito dessa coisa, que à medida que o tempo vai passando, a gente vai avançando nessa coisa, diminuindo a desigualdade, diminuindo a morte, dando acesso à leitura e etc. Então a gente está caminhando nesse sentido, mas ainda predomina o texto escrito. Talvez não mais no papel em pouco tempo, que as livrarias estão diminuindo, mas é texto escrito ainda, e vai continuar por muito tempo. Inclusive, no seu comentário aí, eu lembrei de um fato que quadrinhos mesmo é algo muito escaneado, né? A gente baixa muito, tem muito amigo meu que ele consegue ler as coisas antes de serem publicadas no Brasil, né? Já sabe o que tá rolando e tudo. E tem aquele negócio, eu não sei como é que tá a posição da DC, mas tava rolando um papo aí que a Marvel mesmo, depois de 3 meses, eles nem importavam mais que escaneasse. Você já ouviu falar alguma coisa? Não tô sabendo, mas assim, de qualquer forma, a gente vive um problema no mercado, tanto de quadrinhos como do livro, porque um livro qualquer, o autor recebe 10% de direito autoral do preço de capa. Então, um livro que custa R$29,90, R$30, ele recebe R$3. O autor não corre nenhum risco em última análise, mas a editora tem revisor, tradutor, capista, vendedor, etc., gráfica para imprimir. O custo é muito alto, a margem de lucro não é ruim, mas o risco é imenso, é muito grande. No livro digital o risco é menor, porque mesmo que ele não venda, embora a visibilidade seja menor na maioria das vezes, mesmo que ele não venda, é uma estrutura mais simples. Então, às vezes ele dá
muito certo no formato impresso, digital não dá certo e vice-versa. Então a gente tem um problema. Quando alguém faz a pirataria de um livro, não está pensando nessa estrutura. Não é da sua época, mas quando começou essa coisa de piratear CD, as pessoas tinham o CD, aí comprava o seu computador, via com um programa de reprodução do CD, depois você salvava no computador, as pessoas começaram a parar de comprar CD, e fita, e LP e tudo mais. O que aconteceu? A indústria da música praticamente morreu nesse sentido mais tradicional. Então, como é que o artista hoje ganha dinheiro? Não é mais vendendo CD. Muitas vezes é no YouTube. É no show, é no YouTube, é em outros suportes. Vendendo download. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o livro. Uma coisa que eu vi que muito interessante que está andando na moda é aqueles formatos de você paga por um serviço e você tem disponibilizado muitos livros, muitas revistas, uma espécie de Netflix do livro. Do livro ou da HQ. Né? HQ é história em quadrinho, tá, gente? Então, eu achei isso sensacional, cara. Sensacional mesmo. E vi que, por exemplo, coisas que eu li há muito tempo atrás e às vezes perdi uma edição ou outra e nunca soube o que aconteceu naquele pedaço, tinha lá disponível. Achei muito legal. Eu gosto ainda, pelo menos do quadrinho e alguns livros, eu gosto de ter em casa para pegar, folhear, etc. Tem uma coisa de saudosismo. Mas a geração mais recente não é assim. Como o jornal. A minha geração achou muito estranho quando o jornal saiu do impresso e começou a ir para o formato digital. Mas a geração mais nova acha estranho o formato impresso. Alguns livros eu compro no formato digital, rapidamente. Eu tenho pressa, preciso ler rapidamente, resolvo essa questão. Mas os quadrinhos eu ainda tenho essa sensação que tem que estar na minha estante, tem que estar lá visível, bonito, etc, etc. É interessante você comentar isso, que você ainda gosta de ter os livros. Eu também gosto muito. Eu, além de colecionar quadrinhos, eu tenho muitos livros. Eu gosto de outros tipos de livros, como livros de ilustração, artbooks, de filmes de cinema. Nossa, minha estante lá ela já está envergada de tanta coisa. Meu rack da sala. Uma coisa que eu acho que andou seduzindo muito o pessoal acima dos 20, 25 anos e o pessoal um pouco mais novo, eu vejo que eles até gostam, mas só que muitas vezes eles não têm poder aquisitivo. São os encadernados. Os encadernados eram um formato muito europeu, que tinha uns amigos meus que muitas vezes traziam quadrinhos da Europa e trazia aquele Batman desse tamanho, assim, dessa grossura. Eu tô assim, nossa, por que não sai uma coisa dessa aqui no Brasil? E agora tá saindo assim a rodo. Eu gostei muito disso. Você acha que isso tá fazendo o pessoal renovar o gosto deles, acender aquela faísca? Muita gente que tinha parado de colecionar, parar de comprar mensal, voltou a comprar porque agora tem um formato mais bonito para ter aquela linda lombada. Eu acho que isso vai acabar com a indústria dos quadrinhos, ao contrário. Sabe por quê? Aquele leitor, talvez você, eu e mais alguém, que comprava mensalmente, não compra mais. Não. Porque passado 6 meses ou até menos, sai encadernado com a história toda. O que acontecia até então? Você ia acompanhando esse episódio, esse quadrinho e assim por diante. Você levava 6 meses para ler aquela história, aquele arco e etc. E depois de 6 meses, eu, por exemplo, percebi, passados 6 meses, 2, 3 meses depois que encerrou aquela série, saiu encadernado. Eu, caramba, esperei esse tempo todo em encadernado, proporcionalmente é mais barato que comprar tudo separado. Não, e costuma ainda ver com páginas bônus, entrevista com o autor. Isso, aqui é o capa dura, fica lindo. Artes conceituais. Então, para a editora sobreviver, Marvel, DC e as outras, precisa do leitor fiel, que lê todo mês. Mas o que acontece? Com isso, ela perde o leitor fiel. Ela tem uma vantagem. Pega aquilo que vendeu, vende novamente para um outro público ou para um público mais velho que tem poder de compra, mas perde aquele leitor fiel mensal. Então tem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem inicial é pegar os encares, que muitas vezes se faz isso, algumas fazem até hoje, pega e simplesmente encaderna, outras reaproveitam o material, não mais como encare, mas usam lá fazendo encadernado, dando uma aquecida naquela obra, mas por outro lado perde esse leitor. Então provavelmente isso foi um tiro no pé que as editoras fizeram. A maioria das sagas que você lê são
6 edições, 5 edições, depois saiu encadernado sobre ela. Então as histórias são pensadas dessa forma, o que é um problema também. Na nossa época, você teve aquela saga Crise nas Infinitas Terras, Guerras Secretas e etc. Eram sagas pontuais que mudavam o universo da Marvel, da DC, etc. Agora todo ano muda. Então essa fórmula também cansa. Então eu acho que tem que ter um reboot literalmente na mentalidade. Você não acha que essa geração anos 2000 pra cá, eles necessitam mais de mudanças do que a gente precisava no final dos anos 80 e 90? Eu não sei, eu tenho a impressão que como as histórias mudam todo ano, na DC teve 952, aí depois voltou o Renascimento, e não sei o que, toda hora tá mudando, então você já não sabe mais o que você segue em termos de história. Marvel... Não, e a Marvel novamente, Guerra Civil 2, a volta da Guerra Civil, crise na DC teve em 85, crise nas Infinitas Terras, crise infinita, crise de identidade, crise disso, crise da crise final, que não foi a final, e aí vai. O Flash que morreu, não morreu? Até a época do Homem-Aranha, lá nos anos 70, quando a Gwen Stacy morreu. Agora não, morreu e volta na edição seguinte. 2, 3 meses depois, ninguém morre muito tempo nos quadrinhos. Aí perde a graça. Naquela época, você lia, sabia que ele podia morrer, e aí não tinha continuação. Todo mundo morre e volta, aí você já perde o encanto. Você sentia falta mesmo daquele personagem, né? Sentia. É que, falando um pouquinho de educação, né, a gente falou bastante de coisas que acho que já, assim, pegou a fome da galera de muita coisa assim. Falando um pouco da educação, porque eu acredito muita gente da nossa superintendência de ensino, tudo, vai querer ver a nossa rádio. Eu queria pegar um pouquinho na tecla do seguinte: você, na sua visão profissional, como professor de faculdade, professor de letras, qual a importância que você acha, assim, da aplicabilidade dos quadrinhos no dia a dia escolar, como um meio de comunicação escrito e visual? Vamos lá, eu comentei há pouco, nós somos muito visuais, primeira coisa. A nossa geração, essa geração mais nova, cada vez usa mais esses recursos. Além disso, se você vai ao Enem, há cada vez mais o uso dessa ferramenta, desse recurso. Sempre tem um quadrinho. Sempre tem, e aí são quadrinhos de Mafalda, Calvin e tantos outros, nacionais ou estrangeiros. Você sempre tem esse uso do quadrinho. Então, essa ferramenta visual é cada vez mais comum. Hoje de manhã eu fiz uma palestra na escola falando sobre quadrinhos e poesia, falando sobre quadrinhos e inclusão para uma outra série. Então as possibilidades são infinitas. Além dessa coisa óbvia que nós vemos no quadrinho, tem sempre alguma moral, no bom sentido, a ser ensinada. Não como um moralismo, mas como uma lição, quase como uma fábula, uma parábola, para ensinar algo. Um dos quadrinhos que mais chamam a atenção do público, e é o meu favorito, é O Reino do Amanhã, do Alex Royce e Mark Waid, que é uma obra que retrata a questão da volta do Messias, representado pelo Superman. Todos os aspectos da fé cristã são colocados ali. Você tem, por exemplo, um pastor em crise de fé, o espectro apresenta para ele a esperança novamente, Superman absolutamente messiânico ali, e aí você tem toda a volta da fé desse pastor, a esperança da humanidade, a volta dos grandes heróis, e o espectro diz: o grande erro do Superman foi não se ver o quanto ele era importante para a humanidade, ter saído, abandonado cada um de nós à própria sorte. No final das contas é isso. Então é uma obra muito emblemática, absolutamente emblemática. Aqui na escola a gente tem um projeto que se chama Asas da Leitura. Esse Asas da Leitura, ele tem diversas fases. Além da gente chamar os alunos para a biblioteca, para fazer ações da qual faça com que eles leiam livros ou quadrinhos, a gente faz campanhas de arrecadação de material literário para a biblioteca, e a gente tem uma culminância muito legal que costuma ser no final do ano, que a gente faz uma premiação para quem leu mais. A gente olha no computador
quem mais pegou livro. Os alunos, a gente convida os alunos para vir fantasiar dos personagens preferidos deles, né? A gente já teve até Harry Potter vindo aqui, né? Que eu acho que a gente está numa era de cosplay e os jovens gostam muito disso, né? Se identificar, fantasiar. Eu acho que é um exercício incrível da imaginação. O que você acha? Essas escolas de hoje em dia, elas deviam investir em mais projetos para fomentar isso? Eu acho que tudo tem a ver com a imaginação, de usar o lúdico, pode ser muito bem visto. É claro que ele não é um escapismo, não é uma forma de você tirar a seriedade do ensino, mas você tem momentos de estímulo para aquele, principalmente aquele que está se sentindo meio deslocado. Ou quem não tem acesso a essa cultura popular, começar a entender um pouco como ela funciona, porque até os anos 80, 90, o chamado nerd era muito mal visto. Então você tinha aquele estereótipo, não sei se você lembra daquele filme A Vingança dos Nerds, Sessão da Tarde, clássico. E aí qual é a pegada do filme? O nerd é sempre aquele bobo que sofre bullying de todo mundo. E você não percebe que tem uma mudança nesse sentido, que o nerd cresceu, amadureceu, não é mais aquele bobão, mas ele tem ideias criativas. Os grandes nerds do mundo lá na Google, na Apple e etc., dominando o mundo. Ou o seriado mais assistido da TV no momento é Big Bang Theory, que aí você percebe que como é que a gente ri dessas nerdices e acaba simpatizando com elas. Demais. E aí você percebe uma inteligência matemática cartesiana, a inteligência da Penny lá no seriado, que é intra ou interpessoal, os vários modelos de inteligência ali, a gente vivendo com as diferenças, obviamente, mas em harmonia. Até então, como é que o nerd era tratado? É aquele que todo mundo ia dar pancada nele na escola. Hoje já não é tanto assim, até acontece, obviamente, mas é um pouquinho diferente. Não, e uma coisa super bacana, eu queria ter perguntado isso pra você ontem não deu mais tempo, né? Não deu mais tempo. Qual o grau do envolvimento com toda essa comunicação escrita e visual que você acha que pode proporcionar para o adolescente como porta de entrada para um campo de trabalho? O Brasil sediou o primeiro Congresso Internacional de Quadrinhos. Há quem defenda, e tem justificativa para isso, que o primeiro quadrinho do mundo foi do Ângelo Agostini, também franco-brasileiro. Sim. Você tem o quadrinho que mais vende no mundo é brasileiro, Turma da Mônica. Então as possibilidades são infinitas. Vários desenhistas da Marvel e da DC são brasileiros, e que vendem mangá também no Japão e etc. Então não só como roteirista, desenhista. Eu conheço aqui de Contagem o Ed Barros, Ed Barros, né? Na verdade ele chama Eduardo Barros, mas ela assina Ed Barros. Ele é ali de Contagem. Eu não sabia que era daqui. Conversei com ele várias vezes, a gente encontra aqui. Inclusive já teve evento escolar que eu penso em fazer, que eu já perguntei ele se ele vem, falou que vai vir, né? É uma oportunidade. Então, você percebe que hoje, cada vez mais, você tem brasileiros assumindo esse espaço dos quadrinhos, tentando aprender. A maior feira de quadrinhos do mundo acontece em São Paulo, Brasil. Então, você já percebe que tem uma mudança nesse sentido. A gente vende mais. É um mercado que, apesar da crise econômica, ainda está aquecido. Você tem um problema de distribuição atual, porque a editora Abril teve um problema de distribuição, e aí a Salvat não está conseguindo distribuir nas bancas de jornais, já tem uns 2 meses isso. Então tem uma série de problemas ainda. A CCXP, a Comic Con Experience, que o pessoal do Omelete faz, essa que você comentou, ela movimenta de 70 a 80 milhões de reais em São Paulo nos 4 dias. É um valor exorbitante. Nós estamos falando assim de hotéis a passagens de aviões e a gastos infinitos. E aí o ticket médio, acho que seria curioso a gente ver isso. Quanto é que as pessoas gastam na feira além da entrada? Vão lá, vão comprar camiseta, vão comprar action figures, vão fazer o escarcéu ali, porque é uma oportunidade única. Na feira americana, você vê que as pessoas entram correndo, tendo que comprar os objetos limitados e tal. Na San Diego, por exemplo, mas você percebe que tem um público para isso, tem um público que você pode pensar em games, filmes, quadrinhos, desenhos, agora com a entrada do Doutrinador, que é um quadrinho nacional que surgiu há pouquíssimo tempo, você tem uma possibilidade aí de ter um boom novamente dos quadrinhos. Então
tem terreno para a gente trabalhar. Tem sim, eu acho que eu vejo que o campo tanto de ilustração quanto de escritor e demais áreas que uma impressão, uma gráfica pode proporcionar de empregabilidade, eu acho assim fantástico. Eu acho e que mesmo campo, que seja digital, tem outras possibilidades. Né? Eu acho que é um campo muito bom para trabalho. Aqui, já falamos, já tem um tempão, né? Tô com medo de tomar muito seu tempo. Tem alguma mensagem que você gostaria de mandar para os estudantes e para os professores a respeito de tudo isso que a gente falou aqui? Trabalhar com quadrinhos em sala de aula, a importância do quadrinho ou da leitura em si para desenvolvimento dos jovens. Tem alguma mensagem que você gostaria de mandar para alunos e professores? Obviamente não é a única coisa que eu leio, que eu já comentei, mas acreditando nesse potencial dos quadrinhos em sala de aula, eu preparei com mais 3 pessoas muito especiais, a Vanderliz, a Ariane e a Dagmar, um livro sobre histórias em quadrinhos que deve sair talvez até o final desse ano ou no ano que vem, um livro sobre o uso de quadrinhos em sala de aula. Então, a gente apresenta o uso de quadrinhos em literatura, quadrinhos em inclusão, a questão legal para o uso dos quadrinhos, um pouco da história das histórias em quadrinhos, um pouco das histórias em quadrinhos no Brasil. Tem um amigo meu, professor de geografia, o Cláudio. Aí, Cláudio, você vai ver esse programa, hein? O Cláudio, ele é formado em geografia também e ele fez o mestrado dele na UFMG, formado em licenciatura plena. A tese dele foi exatamente o quanto que o quadrinho é importante no aprendizado. Não, sem dúvida. A gente pode até trocar figurinha. Ele adoraria mostrar, com certeza. E aí, além disso, dessas ferramentas pedagógicas, aquela noção que quadrinho é coisa de preguiçoso, eu acho que já caiu, apesar do senso comum dizer o contrário. Você tem quadrinhos como Persépolis, Maus e tantos outros que mexem com a cabeça da gente e as pessoas às vezes não têm acesso a isso, não sabem o quanto isso pode nos ensinar sobre história, sobre geografia, sobre filosofia, sobre a vida que está ali registrado, biografias em quadrinhos, né? Então, além do conceito mais tradicional pedagógico, é uma ferramenta de aprendizagem como outra qualquer, apesar desse estereótipo. Conheço gente que aprendeu a ler e escrever por causa dos quadrinhos, que aprendeu a ter uma vida cristã devocional porque tinha uma Bíblia em quadrinhos em casa. Olha que coisa atípica, né? Então as possibilidades são absolutamente infinitas nesse caso. Com certeza. Gostaria de fazer uma menção honrosa, que eu gostava muito dos cartunistas brasileiros, né? Eu acho uma pena eles não terem conseguido uma ascensão assim daquela época que era o Glauco, Laerte, Angeli, gostava demais de ler Los Três Amigos. Os Três Amigos, sim. Gostava muito. Eu acho uma pena, né, eles não terem conseguido deslanchar a mais do que aquilo ali, né, daquela época da revista Piratas do Tietê e tal. Sim. Né? Mas é isso, com cara. Coisas geniais até hoje, um humor negro, sarcástico, mas genial. Genial. Aqui, só para finalizar, você quer falar do seu livro? Aproveitando a oportunidade, já que ontem eu estava lá na Bienal falando de um monte de coisa, dos 21 livros que eu tenho, está saindo mais coisa por aí. Esse daqui é o de maior sucesso que eu fiz com o William Douglas. Quem não lembra dele, aquele de como passar em provas e concursos, é um juiz federal muito meu amigo. E aí esse livro aqui eu trouxe para o pessoal aqui de Sete Lagoas, chamado Mente Renovada. E nesse livro eu trabalho a relação entre a programação neurolinguística e os ensinamentos milenares do texto bíblico. E esse é o livro que eu fiz, assim, que eu tenho um carinho muito especial por ele, e foi o de maior sucesso, para minha surpresa, né? Grata surpresa. Foram 9 anos pesquisando, escrevendo, muita coisa ficou de fora, com a questão de espaço mesmo, para fazer esse livrinho aqui. Então foram 9 anos de trabalho árduo para chegar. Nossa, que legal, vou querer ler. Opa, que bom, que bom. Como todo convidado especial que vem aqui, você não vai escapar. A gente sempre termina o programa com uma luta de sabre. Agora. Como é que eu... É porque o meu é diferente.
E esse daqui, como é que é o... É a mesma coisa, faz assim. Opa! É isso aí. Então, gente, até a próxima. E lá vamos a gente pro Lightsaber Battle. Pega a tua graça.